Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com o Estatuto do Desarmamento. Bora lá, professor, bora finalizar o Estatuto. Exatamente, né? Então, ó, em se tratando da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, bora tratar aqui, ó, das disposições gerais e também das disposições finais, né? Então tem o capítulo das disposições gerais e as disposições finais. Bora lá, ó. Primeira questão de prova aqui, ó, uma questão básica, mas recorrente. Por que é uma questão básica? Ora, vivemos em uma federação. Se vivemos em uma federação e segurança pública é uma competência material comum, é claro que a gente tinha que ter esse tipo de situação aqui, ó. Artigo 22. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os estados e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto nessa lei, tá? Questão recorrente, ó. Percebam que o Estatuto do Desarmamento, a lei autoriza o Ministério da Justiça a firmar o respectivo convênio com os estados, com o Distrito Federal, mas na literalidade não há uma menção aos municípios. Ah, mas peraí, professor, o município não pode contribuir, o município não pode participar? Em se tratando de competência material comum, segurança pública, e sobretudo no âmbito dos municípios que possuem, né, a sua respectiva guarda municipal, claro que sim, ok? Não é inconstitucional a celebração de um convênio diretamente com o município. É só você lembrar que isso acontece, por exemplo, em outras áreas da administração pública, né? Educação, saúde, tá? Para pensar. Merenda escolar, transporte escolar, material didático escolar. Ok, muitas vezes tem a intermediação da Secretaria Estadual, mas pode ter determinado projeto onde o acesso do município é diretamente ao Ministério da Educação, onde o acesso do município é diretamente ao Ministério da Saúde, tá? Então o mesmo poderia ocorrer com relação ao Estatuto do Desarmamento e as suas políticas de Estado? Sim, tá? Porém, numa questão de prova, ainda mais uma questão que esteja no enunciado, o comando falando de acordo com o Estatuto do Desarmamento, tá? Responda que é somente com relação aos estados. Ou seja, se a afirmativa colocar município, em regra, para uma questão do Estatuto do Desarmamento, entendeu? Ela está errada. Ah, professor, mas constitucionalmente é possível? Constitucionalmente, sim, porque a gente vive numa federação. E segurança pública, na verdade, é uma competência material comum que todos os entes federativos fazem. Então não haveria óbice constitucional em um convênio entre o Ministério da Justiça e municípios, né? Como eu disse, sobretudo os municípios que possuem uma guarda municipal. Mas isso é uma questão doutrinária do ponto de vista do direito constitucional, compreenderam? Numa questão sobre o Estatuto do Desarmamento, o que a gente encontra nas provas via de regra? O copiou-colou do artigo 22. Então, se o copiou-colou do artigo 22 é a regra, responda conforme o Estatuto do Desarmamento numa questão sobre o Estatuto. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os estados e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto nessa lei. Tranquilo? Beleza. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados de usos proibidos, restritos, permitidos, né, ou obsoletos e de valor histórico, serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Peraí, professor. Ato do chefe do Poder Executivo Federal é ato do presidente da República? Sim, ó. Decreto regulamentar, tá? Eu vou ter um decreto do presidente da República falando a classificação legal, técnica, geral das armas de fogo, né? O que é uma arma, né? De uso e demais produtos controlados
de uso proibido, restrito, permitido, obsoleto, né? Pode ser, né? Ó, de valor histórico. Isso tudo está disciplinado em ato do chefe do Poder Executivo, um decreto regulamentar, mediante proposta do Comando do Exército. Ó, podem marcar, isso aqui é uma clássica tentativa de banca examinadora também. Por quê? Principalmente no concurso da Polícia Federal. O que a questão de prova vai tentar dizer? Que a disciplina é pela Polícia Federal ou pelo ministro da Justiça, tá? E mediante proposta do diretor-geral da Polícia Federal. Não, podem marcar o artigo 23, ó. O artigo 23, importante. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados de uso proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico, serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. Tranquilo? Então tá aí, né? Uma excelente questão para um domingo de prova. Todas as munições comercializadas no país deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras, óbvio, né? Gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento dessa lei. Óbvio, né? Você tem que ter a devida identificação da embalagem da munição para que você tenha controle, né? Eu não posso vender, né, balas a granel, eu não posso ter esse tipo, né, de situação, tá? Eu tenho que lembrar que existe, né, a necessidade de você ter todo um controle ali, inclusive com uma embalagem padronizada, onde seja fácil a fiscalização, a identificação do fabricante, do adquirente, né, entre outras informações definidas pelo regulamento desta lei. Tranquilo. Continuando aqui, ó, né? Bora lá, ó. Parágrafo 2º. Para os órgãos referidos no artigo 6º, somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no culote dos projéteis, na forma do regulamento dessa lei, ok? Aqui, ó, uma questão técnica mais importante aqui, ó. Ok, eu tenho no âmbito da segurança pública, então para pensar o seguinte, ó, somente serão expedidas autorizações de compra de munição para a segurança pública, com identificação do lote. Então você sabe exatamente a bala que foi para a Polícia Federal, né? A bala que foi para a Polícia Militar X, para a Polícia Militar Y, né? E não só a identificação do lote, ó, mas também do adquirente no culote dos projéteis, tá? Então percebam, ó, tem como você saber, né, claramente de onde partiu a bala. Não só pela arma em si, mas pela própria munição. Tá? É claro que não necessariamente aquela munição estará sendo disparada por uma arma policial, porque pode ter tido extravio da munição. Mas percebam que o controle tem que ser nas duas pontas. Tem que ser tanto na ponta da arma, que está a serviço da segurança pública, como também da bala. Entenderam? Então, ó, o importante aqui é o controle. É isso que vocês vão encontrar na prova. Somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no culote dos projéteis. Beleza? Então tá aí, hein? Depois não digam que eu não avisei, que era para estudar o parágrafo 2º, importante aí em termos de um domingo de prova. Tranquilo? Beleza? Ó, outro ponto de destaque aqui, ó, sobretudo para as suas revisões. Parágrafo 3º. As armas de fogo fabricadas a partir de 1 ano da data de publicação dessa lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta lei e exclusivo, né, e tipo assim, ó, e de forma exclusiva, né, para os órgãos, tá, previstos no artigo 6º. Aliás, né, aqui, ó, eu tenho que observar
esse detalhezinho do controle, mais uma vez, uma questão importante. E, gente, ó, de novo, né? Percebam que é uma regra de transição. A regra de transição era muito cobrada à época do Estatuto do Desarmamento. Hoje nem tanto, né? Mas vocês têm que lembrar que antes de 2003 existia um certo controle. Não um controle tão apurado e centralizado como o controle determinado pelo Estatuto do Desarmamento. Beleza? Mas está aí, né? O parágrafo 3º, uma regra de transição pouco provável. As instituições de ensino policial, as guardas municipais referidas no inciso 3 do caput do artigo 6º e no parágrafo 7º e as escolas de formação de profissionais de segurança privada poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos do regulamento. Já vimos isso aí, ó. O pessoal tá lá no estande de tiro, treinando, precisa, né, de ter todos os insumos. Então é claro que as escolas em geral, aí, as academias de polícia, né, em geral, elas podem adquirir insumos e máquinas de recarga de munição. Muito mais prático, né? Muito menos custoso para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos do regulamento. Beleza? Então tá aí. Bem, continuando aqui, ó. Artigo 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º dessa lei, compete ao comando do Exército, tá? Sempre que aparecer aqui, ó, o comando do Exército, uma questão de prova, beleza? Então aqui, ó, excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º dessa lei, compete ao comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. Espera aí, professor. Então, quem fiscaliza o registro, aqui ó, uma questão importante para concursos, hein? Quem fiscaliza o registro e o porte, bem como, né, o porte de trânsito, obviamente, né? Aliás, bem como não, o registro e o porte de trânsito da arma de um CAC, de um atirador, de um colecionador, atirador e caçador, é o comando do Exército. Ok? Então aqui, ó, compete ao comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito da arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores, tá? E aí, qual que é o detalhezinho de prova que você tem que lembrar também aqui, ó? E revisar, excetuadas as atribuições do artigo 2º dessa lei. Lembram do artigo 2º? Ah, professor, bora lá, bora revisar o artigo 2º só para a gente relembrar aqui, ó. Sempre faça isso, né, ó? Sempre vá para o artigo 2º. O que a gente viu no artigo 2º? As competências do SINARM. Então, além das competências do SINARM, ou seja, né, tirando as competências do SINARM aqui no artigo 2º, o que eu tenho que lembrar? O comando do Exército, ó, tá? Excetuadas as competências do SINARM. O comando do Exército é que vai ser, né, o responsável aí, ó, justamente, né, opa, deixa eu voltar aqui, ó. O comando do Exército é que vai ser o responsável, né, por autorizar, fiscalizar a produção, ó, autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos de uso controlado, inclusive o registro e o porte de arma de fogo de colecionadores, atiradores e CACs. Ó, essa parte aqui, ó, tem despencado em provas e concursos públicos, tá? Aí o examinador faz exatamente a construção do artigo 24. Ele vira e fala assim, ó, ressalvada a competência do SINARM, a quem compete? Aí ele pergunta,
a quem compete, né, o registro e o porte do trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. Aí você tem que responder, ó, comando do Exército. Beleza? Aqui, ó, tela de prova comum nos concursos em geral, excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º, SINARME, tá? Compete ao comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores, os famosos CACs, beleza? Então tá aí, ó. Depois não digam que eu não avisei que o 24 despencava em provas e concursos. 25. As armas de fogo apreendidas, ó, clássico da Polícia Federal, hein? Tela de prova também, aqui, ó. Depois não digam que eu não avisei, ó. Essa tela é tela de prova mesmo, ó. Podem marcar, tá? Aqui, ó. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, então, né? O que era necessário dela para o respectivo processo, para a investigação, processo, quando não interessarem mais a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército, no prazo de até 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas na forma do regulamento dessa lei. Espera aí, professor, então a arma apreendida, né, é feita toda a utilização dela no âmbito do inquérito policial e de cunho processual, né? Onde que essa arma vai parar? Ela é destruída? Opa, parte são destruídas, tá? Mas ó, o mais importante, eu tenho não só a destruição quando, né, necessário, mas aqui, ó, doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas na forma do regulamento dessa lei, ok? Então podem marcar, detalhe, tá? Quando não mais interessantes a persecução penal, beleza? Enquanto ela é útil na investigação, permanece vinculada à investigação, ao inquérito policial. O mesmo com relação à ação penal. Terminou? Não há mais a necessidade, libera a arma para o comando do Exército. E aí, ó, o que o comando do Exército vai fazer? O comando do Exército ou vai destruir, ou vai doar para os órgãos de segurança pública, ou mesmo ficar com isso aí, ó, no paiol, né? Ou justamente no âmbito ali das Forças Armadas. Tranquilo? Então, ó, é o comando do Exército. Muitas vezes, o que o concurso faz? Troca o comando do Exército pela Polícia Federal. Beleza? Vou repetir, hein? Vou repetir porque é questão de prova. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e de sua juntada aos autos do processo, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército, no prazo de até 48 horas. Ah, professor, pode perguntar o prazo? Pode, mas sinceramente não é o mais importante, tá? No prazo de até 48 horas, para destruição ou doação dos órgãos de segurança pública ou as Forças Armadas na forma do regulamento dessa lei. Ó, podem pegar aí pelo serviço de questão de sua preferência. Um monte de questão cobrando o artigo 25, tendo o artigo 25 como um dos parâmetros, né, em termos de elaboração. Podem marcar essa telinha aqui, ó, 24 e 25, importantes também. Percebam, né, a competência do comando do Exército. Parágrafo 1º. As armas de fogo encaminhadas ao comando do Exército que receberem parecer favorável à doação, obedecido o padrão e a dotação de cada força armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o comando do Exército,
serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazos para manifestação de interesse. Ah, professor, mas vai doar para qual polícia militar? Para qual polícia civil? Ah, a Polícia Civil do Paraná quer, a Polícia Civil do Maranhão também. E aí? Como é que você tem um edital, né? Mas é algo reservado. Você tem ali justamente, né, uma espécie de edital que é publicado, né? Na verdade é um relatório, né, que é publicado ali, ó, e encaminhado às instituições, aos órgãos de segurança pública, para que eles se manifestem. Mas, sinceramente, o mais importante não é isso aqui, ó. O mais importante aqui, ó, é você perceber que existe uma relação entre o Ministério da Justiça e o Comando do Exército, ok? Então, ó, quem que vai determinar os critérios de prioridade? Ah, é o Ministério da Justiça, ouvido o Comando do Exército, tá? O que o concurso faz aqui, ó? O concurso troca o Ministério da Justiça pelo Ministério da Defesa. Não é o Ministério da Defesa, é o Ministério da Justiça, ok? Repetindo aqui, ó, só para ficar bem claro na sua mente aí. As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército, que receberem parecer favorável à doação, obedecido o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse, ok? Então não é algo aleatório, o governo X, o governo Y resolveu doar para o estado da sua preferência, para o governador do seu respectivo partido. Não, não é assim que funciona. Existem critérios de prioridade enquanto política de Estado, e esses critérios são instituídos pelo Ministério da Justiça em conjunto com o Comando do Exército, tá? Justamente para até no âmbito do interesse dos estados, tá? Você ter o quê? Impessoalidade. Entendeu? Impessoalidade na administração pública aqui, ó, na doação, né? Vai que é um armamento que todos estão precisando ou que muitos estão precisando. Então, obviamente, você tem um interesse ali e aí você tem os critérios, né, de prioridade e os critérios, né, de regulamentação, né, dessa distribuição, dessa doação de armas aí, ó, feita pelo Ministro da Justiça, em conjunto, pelo Ministério da Justiça, em conjunto com o Comando do Exército, né? Ouvido, ó, o Comando do Exército. Beleza? Ah, professor, questão de prova? Não tanto, tá? Mas interessante aí, talvez o examinador tente fazer, né? Tente te enganar dessa maneira. Parágrafo 1º-A. As armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso ou de qualquer forma utilizada em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, então assim, ó, drogas, né, entorpecentes e drogas afins, mas no sentido de quê? De gerar vício, de cocaína, por exemplo, tá? Mas enfim, né? Então, ó, drogas abusivas ou ainda que tenham sido, né, adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas, né, em favor da União. Então, numa barreira da Polícia Rodoviária Federal lá, apreendeu a arma, tá? Encaminhadas, né, ao Comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado, destinada com prioridade para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário da unidade da Federação responsável pela apreensão. Então, peraí, professor, uma questão importante, sim, ó, o que o concurso cobra aqui, ó, tá? Então, estou falando do tráfico de drogas, a arma apreendida com relação ao tráfico de drogas. Professor, em regra, ela vai para qual Secretaria de Segurança Pública? Para quais órgãos, melhor dizendo, né, de segurança pública do estado, no estado onde aconteceu a apreensão? Ah, professor, mas faz diferença? Claro que faz. Pensa no Rio de Janeiro. Pensa no Rio de Janeiro, o armamento, né,
das organizações criminosas do Rio de Janeiro apreendidas, né, em favor da União, ou seja, pela União, tá? Mas relacionada, por exemplo, a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Essa arma vai ser destinada à Polícia Militar do Rio de Janeiro, à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Compreenderam? Então, entre aspas, você tira o fuzil da mão da organização criminosa e passa para o órgão de segurança pública, onde aquela organização criminosa, em regra, está estabelecida. Entenderam? Então é um critério lógico importante, ó, e que tem a ver com a própria demanda, né, de repressão ao crime, tá? Então aqui, ó, uma questão também que pode muito bem estar presente na prova de vocês, tá? Aqui, ó, aquelas que foram apreendidas em favor da União e encaminhadas ao comando do Exército. Significa que teve uma barreira da Polícia Federal junto com a PRF, enfim, alguma operação de algum órgão de segurança pública da União, beleza? Apreendeu a arma. Foi feita a perícia, vistoria e, ó, aquele fuzil tá em excelente estado, em bom estado. Vai ser destinado com prioridade para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário da unidade da federação responsável pela apreensão. Então a apreensão foi no Rio de Janeiro, fica no Rio de Janeiro. Entenderam? Aliás, não é que fica, né? Prioridade para o Rio de Janeiro. A apreensão foi no Paraná, rota, né? Por conta ali de Foz do Iguaçu e tal. Fica no Paraná. Ok? Uma vez eu estava conversando com alguns especialistas em segurança pública, inclusive vinculados, né, ao estado do Paraná, e eles estavam justamente comentando essa questão do armamento. Em regra, muito bom que aqui a Polícia Militar do Paraná, aqui a Polícia Civil do Paraná tinha acesso. Um dos motivos, parágrafo 1º do Estatuto, ok? Para pensar, o Paraguai sempre foi uma entrada de armas, de tráfico de armas no Brasil e, sobretudo, correlacionado ao tráfico de drogas. Então é por isso que eu tenho esse parágrafo 1º. As armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, né? Tráfico de drogas, cocaína, por exemplo, né? Que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União, uma barreira da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, na altura ali de Cascavel, um pouquinho depois, né, de Foz do Iguaçu, por exemplo, tá? Uma barreira da PRF, ó. Serão, né, após perícia ou vistoria que atestem o seu bom estado, serão destinadas com prioridade para os órgãos de segurança pública do sistema penitenciário da unidade da federação responsável pela apreensão. Então, se ela foi apreendida no Paraná, fica no Paraná. Se foi apreendida no Rio de Janeiro, fica no Rio de Janeiro. Preferência, né, para o órgão de segurança pública do Rio de Janeiro. Compreenderam? Então, cuidado aí com o parágrafo 1º. O comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada. Espera aí, professor. O comando do Exército encaminha a relação de armas a serem doadas ao juiz competente, mas por quê? Porque tem que ter isso aqui, ó. Expropriação. Você tem a perda do bem. Professor, a gente estuda isso no artigo 5º da CF 88. Sim, artigo 5º, gente, inciso 45. Eu não tenho a perda do bem? Eu tenho uma carreta que estava sendo utilizada para o tráfico de drogas. A carreta vai ser desapropriada? Não, eu vou ter a expropriação. E o mesmo vale para as armas. Lembrem-se que a arma é um bem, né? Então, obviamente, um produto, um bem. Então, obviamente, você tem que ter ali, ó, a expropriação, beleza? Então, o comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento
em favor da instituição beneficiada. Vale a pena marcar também, sobretudo por conta dessa correlação aí com o artigo 5º, inciso 45. Parágrafo 3º. O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no SINARME ou no SIGMA. Beleza? Beleza. O Poder Judiciário, parágrafo 5º, instituirá instrumentos para o encaminhamento ao SINARME ou ao SIGMA, conforme se trata de arma de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se encontra. Ó, isso aqui é importante para concursos no âmbito do Poder Judiciário. Já perceberam uma coisa? Tá? Não interessa onde esteja, a arma sempre tem que estar sob a responsabilidade de alguém, ok? Tem que ter controle e acompanhamento das armas o tempo todo. Se tem que ter controle, peraí, professor, e aquela arma que está vinculada ao processo judicial X e que está lá como prova de um crime, né, dentro do Poder Judiciário? Então, peraí, existe no Poder Judiciário uma quantidade X de armas. E você precisa saber quais são, quantas são. Por isso que tem esse dispositivo aqui, ó. O Poder Judiciário instituirá instrumentos de controle. Né? Aqui, ó. Instrumentos para o encaminhamento ao SINARME. O SINARME precisa, né, saber disso. Ou ao SIGMA, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito, né, o SIGMA sobretudo, semestralmente, então de 6 em 6 meses o judiciário passa essa relação de armas acauteladas em juízo, que estão vinculadas, né, ao respectivo processo, à persecução penal, mencionando suas características e o local onde se encontram. Exatamente, né? E aí o que você tem que observar? Você tem que observar o seguinte, não está mais acautelada. Não é mais necessária para a persecução penal. Vai para onde? Para o comando do Exército. Aí o comando do Exército vai fazer a respectiva triagem, né? E aí a doação, se for o caso, né, inclusive aos órgãos de segurança pública. Beleza? Então cuidado com o parágrafo 5º aí. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir. Professor, verdade isso aqui, ó. Coisa do Estatuto do Desarmamento. Coisa do Estatuto do Desarmamento. Peraí, professor, mas era um brinquedo, era uma réplica que a criancinha, né, usava ali nas suas brincadeiras de bang-bang. É que vocês não foram crianças, tá? Nos anos 80 e 90, igual o professor foi. Você ia no supermercado, você conseguia voltar, né, com duas réplicas, né, de arma muito parecidas com uma arma de verdade. Quantas e quantas vezes, né? Eu dancei quadrilha, olha que nada a ver, mas era comum para as criancinhas da época. Você ia dançar quadrilha, você ia não só de chapéu de palha, roupa de flanela, calça jeans remendada, né? Não, mas você tinha que ter o seu cinturão. Parecia Velho Oeste. O pessoal confundia quadrilha, né, com filme de cowboy, entendeu? De faroeste. E aí você ia com seu coldre, né, amarrado na perna aqui, ó, e aquele trabucão de brinquedo na cintura. Ah, professor, mas ele era todo colorido, dava para ver, né, classicamente que era um brinquedo. Dava não. Você ia no supermercado, todo mundo queria comprar a arma de brinquedo que fosse a mais parecida, né, com as armas de verdade. Inclusive no kit que vendia arma tinha estrela de xerife. Aí você colocava a estrela de xerife aqui, ó, ou aqui ou no chapéu, né? Enfim, você ficava lá, né? Obviamente, você tinha armas de brinquedo que eram muito parecidas com armas de verdade. E quando eram aquelas que atiravam bolinhas de plástico, então, né?
ou até mesmo, né, munição a tinta, super parecidas, com pistolas e coisas do tipo. O que vocês acham que começou a acontecer, principalmente com as réplicas, quase idênticas a armamento de verdade, né? Principalmente para, né, utilização aí, ó, contra pessoas que não têm o conhecimento técnico para saber se aquela arma é de verdade ou é de brinquedo. Ora, obviamente, começou a ser utilizada, né, na atividade criminal aí, ó. Por isso que proibiram, por isso que o Estatuto do Desarmamento proíbe. Podem reparar, quem é dessa geração aí, ó, é sobretudo a partir de 2003 que para de vender esse tipo de brinquedo. Sobretudo a partir de 2003. Hoje você vai num supermercado e você não encontra esse brinquedo, ou numa loja de brinquedo, você não vai encontrar uma arma, né? Uma réplica de uma arma de fogo. Ah, você vai encontrar lá, sei lá, uma pistola d'água. Mas já notou que ela é toda colorida, toda, né, diferente com relação, né? Por quê? Por conta justamente desse artigo do Estatuto do Desarmamento. Ó, podem marcar, hein? Isso aqui, ó, tela de prova. Ah, antigamente era muito comum. Se vocês pegarem fotos antigas de família aí, ó, principalmente de festa junina, criança dançando festa junina, vocês vão ver, né, que todo mundo tinha ali, né, algo muito parecido. Eu lembro que eu tinha uma espingarda mesmo, era tamanho real, tá? E ela tirava umas bolinhas de plástico. Aí você tinha um cartucho que você colocava nela e saía dando tiro nos primos. E os primos também dando tiro em você. Confesso que era legal pra caramba, mas tipo assim, né? Totalmente inapropriado. Uma cultura da arma, né? Uma cultura, justamente, né? Que foi aí, ó, um dos objetivos do Estatuto do Desarmamento, foi retirar essa cultura da arma aí, das criancinhas no âmbito, né, de uma educação positiva, né, na infância e adolescência brasileira, tá ok? Então, ó, são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com essas se possam confundir, ó. Não é que não pode ter a super colorida que atira água, né, e coisas do tipo, beleza? Mas, ó, tem que, né, aquilo claramente é um brinquedo, jamais algo que possa ser confundido com uma arma de fogo. Podem marcar questão de prova no âmbito do Estatuto do Desarmamento. Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução e ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado nas condições fixadas pelo comando do Exército. Beleza? Se é para instrução, tudo bem. Se é para um colecionador, uma réplica para o colecionador, e ele está ali, ó, devidamente autorizado, tudo bem, tá? Bem, artigo 27. Caberá ao comando do Exército autorizar, excepcionalmente, a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Então, ó, vai ter que ser adquirido uma arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas. Gente, comando do Exército, né? Caberá ao comando do Exército autorizar, excepcionalmente, a aquisição de armas de fogo de uso restrito. O disposto nesse artigo não se aplica às aquisições dos comandos militares. Óbvio, né? Ah, obviamente, comando de cada força, né, já tem a capacidade de fazer a aquisição sem a autorização do comando do Exército. Então, o comando da Marinha precisa da autorização do comando do Exército? Claro que não. O comando da Aeronáutica precisa da autorização do comando do Exército? Claro que não. Beleza? Então, é isso que você tem que observar aqui também, ó, no âmbito do parágrafo único, né? 28. É vedado, podem marcar, ó, podem marcar. Nós já vimos isso, né? De uma certa forma, aqui, ó, no próprio Estatuto do Estatuto da Segurança Privada, olha aqui, ó. É vedado ao menor de 25 anos, então qual que é a idade mínima? 25 anos, adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes no inciso 1, 2, 3, 5, 6, 7, né, e 10 do caput do artigo 6º dessa lei. Aí é óbvio, né? Se a pessoa ingressou nas Forças Armadas, no órgão de segurança pública, com menos, né, de 25 anos, ela está fora dessa proibição, ok? Porque aí é óbvio, você pode fazer concurso público a partir dos 18,
Entenderam? Ah, professor, mas determinados concursos têm uma idade mínima. Ok, mas muitos com uma idade bem inferior a 25 anos. Ok? Então é só observar, ó. Se você passa num concurso de uma polícia militar, por exemplo, né, um órgão de segurança pública, com menos de 25 anos, o fato de você ter passado no concurso e ter recebido o treinamento na academia de polícia respectiva te habilita, te dá a maturidade em tese suficiente para adquirir uma arma de fogo, ok? Então é por isso que não vale a proibição nesses casos. Mas o importante aqui, ó, é a regra geral. Qual é a regra geral, professor? A regra geral que você tem que lembrar no domingo de prova é a seguinte: é vedado ao menor de 25 anos adquirir a arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes do inciso 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10, tá? Pulo 4, pulo 8 e o 9, beleza? Então, ó, né? Percebam esse detalhezinho aí, é só voltar lá, ó, e perceber essas ressalvas, né, do artigo 6º. Bora lá, ó, bora voltar? Só pra gente relembrar, ó, pulo 4, pulo 8 e o 9, né? E se eu não me engano, o 11 também, né? Então aqui, ó, vamos lá, ó, vamos voltar aqui, ó, só pra gente perceber aqui, ó, quais são, ó, pulo 4, é isso mesmo? Peraí, o professor tá esquecendo, ó, pula, né? O 4, o 8, né? E o 11, beleza? Vamos voltar lá para a gente sempre ter isso aqui em mente, ó, tá? Artigo 6º, cadê o artigo 6º aqui, ó? Beleza, 5º, 6º, ó, vamos chegar no 6º aqui, ó, né? Então, ó, pulo 4. O que é o 4? Cadê o 4 aqui, ó? 3, aliás, o 4 tá revogado, né? Agora que eu lembrei, é isso mesmo, o 4 tá revogado, por isso que não tem, né? Pula o 8. O que é o 8 aqui, ó? As empresas de segurança privada, porque tá lá no estatuto. Lembram do estatuto da segurança privada, que fala que tem que ter pelo menos 25 anos? Nós vimos isso, né? No estatuto, né? Pulo 9 também, ó, né? Para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, né? Os clubes de tiro, ok? Faz todo sentido também aqui, ó, né? O 9. E o 11 é a polícia judicial, né? Exatamente, ó. O agente de segurança institucional aqui, ó, no âmbito do poder judiciário, tá? Então vamos voltar lá, ó. Vamos colocar aqui, ó, lá, né? Quais são as situações aqui, ó? Segurança privada, né? Desporto. Cadê? Aqui, ó. Onde é que o professor parou? Aqui, ó. Ó, segurança privada, aqui, ó. Aliás, aqui tá revogado, né, ó? Revogado. Beleza? Aqui é segurança privada, nós já vimos que tem que ser 25 anos, né? Aqui, ó, desporto. Aliás, desporto é o 9, né? Desculpa, peraí aqui, ó. Peraí, vamos trocar aqui, ó. Que aqui tá 11. 8, né? 9. E o 11. O que é o 11? Justamente, né? Vou colocar aqui, ó, a polícia judicial, tá? Polícia, entre aspas, né? O agente de segurança institucional aí, mas a polícia judicial, né? A gente pode falar, né, em termos práticos, ainda mais para gravar a polícia judicial em si. Beleza? Então, cuidado, ó, artigo 28 também é importante, ó. Outra tela de prova para todos vocês. Ok? Uma questão aí sempre, né, recorrente, sempre importante. As autorizações de porte de arma de fogo já concedidas expirar-se-ão 90 dias após a publicação dessa lei. Parágrafo único. O detentor de autorização com prazo de validade superior a 90 dias poderá renová-la perante a Polícia Federal nas condições dos artigos 4º, 6º, 10 desta lei, no prazo de 90 dias após sua publicação, sem ônus para o requerente. Beleza, regras de transição pouco provável. Artigo 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrado, deverão solicitar seu registro até 31 de dezembro de 2008. Já vimos, regra de transição, né? Mediante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal da compra ou comprovação da origem lícita da posse.
pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes do inciso 1 a 3 do caput do artigo 4º dessa lei. A gente já estudou isso lá no artigo 4º. A época do Estatuto do Desarmamento foi uma questão super cobrada por ser uma regra de transição. Mas percebam que o prazo para a regularização da arma de fogo foi de 5 anos, né? Foi até, aliás, um pouco mais que 5 anos, inclusive, até o dia 31 de dezembro de 2008. Para fins do cumprimento do disposto no caput desse artigo, o proprietário da arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal certificado de registro provisório, expedido na forma do parágrafo 4º do artigo 5º dessa lei. Já vimos também. Beleza, professor? 31, olha aqui, ó. Os possuidores e proprietários de arma de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal, mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento dessa lei. Ah, eu não quero mais ter uma arma de fogo e não quero vendê-la, não quero que essa arma fique circulando mais por aí, na mão da bandidagem, tá? Opa, entrega ela para a Polícia Federal, ok? Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal, mediante recibo e indenização nos termos do regulamento dessa lei. Tranquilo? Então entrega justamente, né, para a Polícia Federal. Ah, professor, mas teve gente que fez isso. Vou contar um caso aqui para vocês particular. Meu pai tinha uma arma de fogo, um revólver, e ele guardava no estojinho, lá em cima do armário, num lugar super acautelado. Um primo mais velho que eu tenho, quando pequeno, sabe aqueles primos encapetados, aquelas crianças, ele escalou o armário, né? Pegou o estojo, quebrou a trava do estojo e achou que era uma arma de brinquedo. Minha mãe entrou no quarto, ele ficou apontando a arma, entendeu? Como se fosse uma arma de brinquedo, né? Para que meu pai chegou no quarto, viu a situação, a primeira coisa que ele foi pegar a arma, o estojo, colocar ela, obviamente, né? E principalmente a época. Avisou pro meu tio estava lá em casa, meu tio passou o couro no meu primo. Mas passou o couro assim, aquele couro bem dado que tinha antigamente, sabe? Mas enfim, né? Passou. E a primeira coisa que meu pai fez foi lá na Polícia Federal e entregou a arma. Falou, ó, não quero mais saber de arma de fogo na minha casa. Isso é né, na opinião dele, né? Na cultura familiar que a gente tem, um risco. Respeito às opiniões diversas, tá? Mas eu não quero cultura de arma dentro da minha casa. Eu não preciso, eu não sou um fazendeiro que está em um lugar ermo, tá? Eu ligo 190 aqui, a polícia chega rapidinho. E existem outros meios de segurança privada onde eu estou, graças a Deus. Quem tem que ter arma de fogo é quem precisa, na minha opinião. Se você acha que não, respeito a sua opinião e tudo bem, tá? Mas bora seguir o Estatuto do Desarmamento, tá? Mas eu tenho esse episódio familiar. Esse episódio familiar que, sinceramente, não era raro, não. E se bobear, ainda acontece. Se você passar por esse tipo de situação e alguém virar e falar assim, ó, não quero vender. Eu quero simplesmente me livrar legalmente dessa arma. Como que você se livra legalmente da arma? Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento dessa lei. Tranquilo? Beleza? E eu lembro da argumentação do meu pai, sempre que ele contou essa história, ele falou assim, ó, se um menino encapetado de não sei quantos anos conseguiu fazer isso no lugar de difícil acesso que ela estava, imagina se fosse um ladrão que entrasse em casa, ia ter roubado a arma e estaria utilizando ela aí no crime organizado. Aí ele falou, ó, para mim foi a experiência que realmente não justifica. Onde a gente vive, nas condições de segurança que a gente tinha e tem, não justifica você ter uma arma de fogo dentro de casa. Mas enfim, opinião do meu pai, que acabou sendo transmitida pra gente, e tá tudo certo. Se você discorda, tudo bem, tá? A gente vive numa democracia e cada qual pode ter aí, né, o pluralismo de ideias, a liberdade de convicção
que entender necessário. Beleza? Beleza. Nada contra quem tem, tá, gente? Eu só tô querendo deixar claro isso aí. Tipo assim, conheço muitos proprietários rurais que têm e eu acho que tem que ter mesmo. Mas eu acho que em determinadas situações a cultura da arma no Brasil é prejudicial. Totalmente prejudicial, desnecessária e prejudicial. Essa arma acaba indo parar, né, no crime organizado como um todo. Artigo 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente mediante recibo e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. Ok? Então, ó, você pode entregar espontaneamente, mesmo, tá, que você não tenha, né, como comprovar a origem daquela arma. Então você tinha no Estatuto do Desarmamento essa perspectiva. Você ia ter ali um recibo, né? Você ia ter, né, a indenização na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular. Vamos supor que fosse uma posse irregular aos olhos do então novo Estatuto do Desarmamento. Você entregava, presumida boa-fé, recebia um troquinho ali, ó, e estava tudo certo. Você não tinha, né, a ocorrência, a punição, né, em razão de uma posse irregular de arma de fogo. Extinguiu-se a punibilidade, ó. Essa parte aqui, ó, que é uma parte importante, tá? Ficava extinta a punibilidade de eventual posse irregular, principalmente nesse período de transição, tá? Ah, professor, mas isso vale hoje em dia? Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente, mediante recibo e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. Ah, professor, mas vale ainda hoje? Claro que vale. Imagina o seguinte, você comprou um sítio, tá? Vamos supor, você comprou um sítio lá de porteira fechada. E quem vendeu, se bobear, já era uma coisa de herança, tava lá uma arma no sítio, sem registro, sem nada, tá? O que você tem que fazer com essa arma? Você tem que pegar essa arma e entregá-la para a Polícia Federal. Ah, professor, mas aí a Polícia Federal, inclusive, pode me indenizar? Sim. Ok? Você está entregando de boa fé? Você está justamente o quê? Não querendo ter essa arma, ainda mais, né, a irregular, lá na sua propriedade? Então, os possuidores e os proprietários de arma de fogo poderão entregá-las, né? Porque não é só o proprietário aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É quem tem a posse também, os possuidores. Você comprou o sítio de porteira fechada e lá no sítio que você comprou de porteira fechada tem a arma de fogo. Que você não tem a menor ideia de onde é que ela veio, tá? Os possuidores poderão entregá-la espontaneamente, mediante recibo e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. Comprovada, né, presumindo-se, melhor dizendo, a boa-fé, você tem a indenização e a extinção de qualquer punibilidade em razão de posse irregular de arma de fogo. Tela de prova, ok? Cuidado com isso aí. Bem, continuando aqui, ó. 33. Será aplicada a multa de R$100 mil a R$300 mil, conforme especificar o regulamento dessa lei, a empresas de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre que, deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permite o transporte de armas de munição sem a devida autorização ou com a inobservância das normas de segurança, tá? Então imagina uma balsa. Ah, professor, tem uma balsa, né, que está ali no Lago de Itaipu, fazendo, né, um trânsito fronteiriço. Ah, professor, lá em Guaíra, sei lá, em qualquer ponto do respectivo lago. Eita! Esse meio de transporte, com a conivência do meio de transporte, pode ser utilizado para tráfico de armas? A empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre, tá? Isso aqui tem muito a ver com as fronteiras terrestres, né, da República Federativa do Brasil, ó, que deliberadamente, por qualquer meio,
faça, promova, facilite ou permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou com inobservância das normas de segurança, multa de 100 mil a 300 mil reais. Fora a incorrência, a depender da situação, nos tipos penais, né? Nas condutas típicas que nós já vimos. 2. A empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade para a venda, estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, exceto nas publicações especializadas. Na revista de arma, pode. Tá? Agora, no geral, eu posso ter o estímulo ao uso indiscriminado de arma de fogo, eu posso ter, né, o estímulo à cultura da arma no Brasil? Não pode. A empresa que fizer isso, 100 mil a 300 mil reais. Tranquilo? Tá aí a possibilidade. 34. Os promotores de eventos em locais fechados com aglomeração superior a 1.000 pessoas adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas. Professor, uma questão lógica aqui, quando eu falo justamente, né, dessa aglomeração superior a 1.000 pessoas, né, eu preciso ter responsabilidade por parte dos organizadores de modo, né, que as pessoas não estejam armadas. Aí olha aqui, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal. O que é o artigo 5º, inciso 6, né? Professor, inciso 6, liberdade de crença. Professor, então um evento religioso não tem que ter essa responsabilidade por parte dos organizadores. Não, tá? E tem uma justificativa. Qual que é a justificativa do ponto de vista sociológico, cultural, religioso? Gente, se é um evento religioso, o que a pessoa vai fazer lá armada? Em tese, tá? Alguém vai para a igreja armado? Não vai. Alguém vai para uma manifestação religiosa, tá? Uma marcha, né, da fé, marcha com Deus, armado? Não vai. Manifestação religiosa é lugar de arma? Não é. Então, obviamente, os responsáveis estão desobrigados desse controle. Agora é o seguinte, liberdade de reunião. Artigo 5º, inciso 16. Espera aí, professor. Um dos requisitos para o constitucional e correto exercício da liberdade de reunião é que ela ocorra sem armas. Exatamente. Isso aqui, uma super tela de prova, hein? Olha aqui, questão de concurso. Podem marcar o artigo 34, gente. Os promotores de eventos em locais fechados com aglomeração superior a 1.000 pessoas adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, tá? Ressalvados os eventos garantidos pelo inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal, tá? Então, pensa numa situação prática. Um mega show com 20, 30 mil pessoas. Pode ter gente armada lá dentro? Pode não. Quem que precisa justamente garantir que isso não aconteça? Ora, os organizadores do evento. Professor, um jogo de futebol com 30, 40 mil pessoas dentro, já pensou? Gente armada numa arquibancada de futebol? Obviamente não pode. Professor, é por isso que quando eu vou na arquibancada, vou para o estádio do meu clube de coração aqui, eu não só passo lá a respectiva roleta, mas o que tem? Não tem a revista? Não tem a revista para verificar se a pessoa, está entrando ali com algum objeto que não é permitido? Ok? Então, os promotores de eventos em locais fechados com aglomeração superior a 1.000 pessoas adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso 6 do artigo 5º da Constituição.
As empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados. Mesma coisa, né? Em tese, você não pode embarcar armado em um ônibus, beleza? As empresas de transporte internacional e interestadual precisam ter também aí esse cuidado. Ah, professor, não é a realidade. Ó, não interessa qual é o Brasil real. No concurso público, eu sempre repito isso, você tem que imaginar e responder conforme o Brasil legal. Então, tem gente armada por aí andando de ônibus no Brasil? Não tem. Numa viagem interestadual de ônibus? Não tem. Tá? Na teoria, não tem ninguém armado, né, viajando de ônibus por aí. 34A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Centralizaram as informações em um banco nacional. Então, a coleta de registros balísticos está armazenada onde? No Banco Nacional de Perfis Balísticos. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. Ou seja, eu estou falando justamente de munição que foi utilizada. E isso, em tese, consta do Banco Nacional, né, do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Tranquilo? Então, bastante não. Ó, o Bruno Durães, né, tá perguntando aqui, vale também para agentes de segurança pública com relação, né, à situação anterior, no exercício regular da profissão? Não, tá? E lembrando, quem é agente de segurança pública tem o porte, ok? Então, você pode pegar um avião, né, com a sua respectiva arma, atendidas as condições para quem tem porte? Pode, ok? Então, aí você tem que lembrar do regramento específico, Bruno. Aí, no regramento específico, você vai estar, não, como é que a pessoa vai viajar de avião? Como é que a pessoa vai viajar de ônibus, tá? E assim por diante, beleza? Então, sempre lembrar, né, que quem tem o porte ali por exercício regular da profissão, consegue, mas atendidas as regulamentações, né, com relação, né, ao transporte, ao embarque e assim por diante. Aí, ó, você foge do Estatuto do Desarmamento, foge da matéria de muitos concursos e passa para outras legislações. Então, por exemplo, você vai fazer concurso para a ANAC, para a Agência Nacional de Aviação Civil. Tem lá. Não tem quais são os produtos permitidos, proibidos? Entenderam? Aí, obviamente, com relação às pessoas em geral, você tem muito mais restrições. E com relação às pessoas que possuem porte, professor? Elas podem, mas atendidas as condições de segurança instituídas para essas pessoas, para esses profissionais da segurança pública, por exemplo, tá? Aí você sai do regulamento do Estatuto do Desarmamento e vai para outro tipo de regulamentação. Tranquilo? Beleza? O importante é o que eu sempre digo, tá, gente? O importante é você pegar a ideia central da lei. Qual que é a regra geral? Ok, o examinador gosta das ressalvas, mas eles nunca se aprofundam nas ressalvas. Porque se você se aprofundar nas ressalvas, naquilo que é, né, a ressalva à proibição geral, muitas vezes você está indo para uma regulamentação que está fora do edital. Ok? Então, o que eu falo? Pega o texto da lei, esmiuça o texto da lei, faz a revisão e vai resolver exercício. Vocês vão ver que você consegue responder 99,9% das questões de prova com o Estatuto do Desarmamento. Entenderam? Por quê? Porque é o foco. O examinador não pode correr o risco também de anular a questão por ela extrapolar o edital. Tá? Agora, é claro, né? Depende de cada concurso aí. Depende do edital de cada concurso. Tranquilo, ó. Parágrafo 2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionadas a crimes, né, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. Então, ó, eu tive uma arma utilizada num crime. Opa, tem lá o registro respectivo no Banco Nacional de Perfis Balísticos? Sim, né? Então, qual foi a munição utilizada naquele crime X? Está lá, tudo devidamente organizado no banco de dados, no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Isso é fundamental, gente, para uma atividade de polícia judiciária,
de persecução penal. Você ter o banco de dados, inclusive centralizado, no Brasil inteiro, né? Um banco nacional que possa ser acessado por todas as polícias civis, por exemplo, isso é fundamental. Isso é fundamental para a atividade de inteligência, né? Para justamente você ter ali a atividade de polícia judiciária, de polícia investigativa, né? O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal, ok? Então eu tenho aí, ó, né, a Unidade Oficial de Perícia Criminal no âmbito da União, fazendo a gestão do Banco Nacional de Perfis Balísticos, né? Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos do previsto nessa lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Então, o servidor que tem acesso a essa informação, ele tem dever de sigilo, ele pode descumprir o dever de sigilo. Lei 8.112, por exemplo, ó, o que acontece com o servidor que descumpre o dever de sigilo? Demissão, pena de demissão. Ah? Então tá aí, ó, um exemplo. Ah, você tem acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos e vaza espontaneamente as informações ali, né? Descumpriu o dever de sigilo. Qual que é a punição prevista na Lei 8.112, no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, por exemplo? Demissão. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Ah, professor, mas não teve plebiscito? Aliás, não teve referendo para isso aqui? Estou falando da comercialização do banco de dados e não de armas de fogo. O referendo foi para saber se iria acontecer a proibição ou não da comercialização de armas de fogo no Brasil. Ok? Isso aqui, ó, é com relação ao banco de dados. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos? Sim, está vedada, né? A formação e a gestão, a formação, a gestão e o acesso, né, ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal, ou seja, você vai ter um decreto aqui, ó, que vai regulamentar a formação, gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos. Tranquilo? Gente, disposições finais. Bora lá? A gente está terminando o Estatuto do Desarmamento, né? Percebo que muita coisa importante está nessas disposições gerais. Não deixe de estudar as disposições gerais. Mas bora aqui, ó, para as disposições finais. Olha aqui, ó, olha aqui. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º dessa lei. Ok? Sabiam que no texto original do projeto de lei sobre o Estatuto do Desarmamento era só o caput? Ou seja, o objetivo inicial do Estatuto era proibir realmente a comercialização de armas de fogo no Brasil. Ok? Só que aí, obviamente, tendo em vista os mais legítimos e diferentes interesses, tá? Num debate lá no Congresso Nacional, inseriram os parágrafos, tá? Olha aqui, ó. Este dispositivo, para entrar em vigor, ou seja, para ter a proibição, a comercialização de arma de fogo, tá? E munição em todo o território nacional, tá? Dependerá de aprovação mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005. Votei lá no referendo sobre a proibição, a comercialização de armas de fogo no Brasil, tá? Ó, referendo popular. Pera aí, professor. Artigo 14, né? Inciso 2 da CF 88. Né? Então, primeiro, o Congresso Nacional deliberou, aprovou um dispositivo legal, mas depois, para o dispositivo legal entrar em vigor ou não, uma consulta posterior ao eleitorado, uma consulta posterior à população. Né? E a população brasileira, os eleitores brasileiros, né, foram chamados às urnas para dizer, ó, você concorda, você quer a proibição ou a manutenção da comercialização de armas de fogo no Brasil. Aí ganhou o quê?
a manutenção. Ou seja, não foi proibida a comercialização das armas de fogo no Brasil. Tanto é que hoje você pode adquirir, inclusive para ter a posse. Tá? Ah, professor, qual é a sua opinião sobre o tema? Eu acho que você nem tem que proibir totalmente, mas você teria que restringir mais a posse e a utilização de armas de fogo no Brasil. Por quê? Porque, na opinião do professor, grande parte dessas armas particulares alimentam o crime organizado. Acabam parando no crime organizado. Mas é a minha opinião, respeito a sua e está tudo certo, tá? Mas espera aí, professor. Proibir radicalmente. Eu acho que um proprietário rural que está num lugar ermo, né, que não está protegido efetivamente, né, rapidamente, pelos órgãos de segurança pública, eu acho que ele tem que ter arma de fogo, sim. Tá? Agora, eu acho um absurdo, na minha opinião, tá? Você ter uma pessoa que está num lugar super protegido, com acesso fácil aos órgãos de segurança pública, você depender, né, de fazer a segurança da sua família através de uma arma privada. Tá? Ok, todo mundo tem a liberdade de expressão, de pensar diferente, tá? Mas eu sou pró não cultura armamentista. Eu defendo a proibição nesses casos, mas eu defendo a liberação em outros casos específicos. Eu acho que faltou uma regulamentação melhor e não simplesmente proibir radicalmente. Se tivesse, né, feito uma pergunta, uma regulamentação mais detalhada, eu acho que inclusive o resultado do plebiscito teria sido diferente. Teria sido, né, algo mais condizente com a necessidade e realidade brasileira. Tá? Mas ó, coloca aí no comentário o que você acha. Tá? Respeitem a opinião do professor e de quem defende essa cultura da não arma, mas se você acha que é interessante e tal, coloca aí respeitosamente, por gentileza, tá? O que você acha, por que você acha, né, que tem que ter, né, a posse, por que você acha que as pessoas têm que ter porte. Porte, então, eu acho um absurdo, tá? Já pensou todo mundo armado por aí? Mas enfim, é a opinião do professor. Mas comenta aí, ó, deixa o seu comentário, né, e mostre para todos qual é a sua opinião. Mas repito, tá? Isso aqui é lugar de respeito, de educação. Não sai fazendo comentário desrespeitoso, não. Cada um é cada um tem a sua cultura, sua educação e tem aí a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de convicção. Respeite a liberdade de convicção de todos, ok? Então tá aí justamente, né? Um bom espaço, um bom fórum para você debater, tá? Mas enfim, voltando aqui para a questão de concurso. Teve o plebiscito, professor? Teve. E o plebiscito... Teve o plebiscito, desculpe, né? Ó, teve o referendo? Teve, né? Que o plebiscito é consulta prévia. Teve o referendo? Teve. E qual foi o resultado do referendo? O resultado do referendo foi que a comercialização de armas de fogo no Brasil e munições não foi proibida, tá? Então continua tendo permitido, né? O Bruno comentando aqui, ó, na minha opinião, essa facilitação em adquirir o porte de armas foi prejudicial, sem contar a problemática dos CACs. Pois é, eu concordo com você, viu, Bruno? Eu acho que falta controle. Você tem um liberou muito geral. Tá faltando controle, tá faltando na prática você aumentar o controle, né? Hoje é muito fácil você adquirir uma arma de fogo, ter ela na sua casa, a posse regulamentar, né? Mas você que age de boa fé, show de bola. Você tá com a arma lá, cautelada, tudo seguro, tá? Beleza. Só que o que tem acontecido e muito, tá? Você tem as pessoas como laranjas de organizações criminosas adquirindo arma de fogo, tendo a arma em sua casa, e de repente elas são assaltadas. E aí você registra lá o boletim de ocorrência falando que teve a perda, o roubo, o furto da respectiva arma, tá? E aí essa arma extraviou. E onde que vai parar essa arma? Ela vai parar no crime organizado. Então as organizações criminosas, infelizmente, estão se infiltrando nos clubes de tiro, dentre os CACs, para justamente o quê? Adquirir a arma de fogo
e aí depois você tem um registro dos BOs, né? Inclusive, do ponto de vista acadêmico, quem tiver interesse aí, ó, do ponto de vista jornalístico, tá? Eu lanço uma pergunta aqui, ó. Aumentou ou diminuiu os boletins de ocorrência com relação a furto, roubo de arma de fogo no Brasil, ok? Porque pelo Estatuto do Desarmamento a gente viu. Se eu, de boa fé, adquiro uma arma de fogo, acautelo ela corretamente na minha residência, mas tenho o furto da arma de fogo, eu vou lá, registro o boletim de ocorrência, falo, ó, roubou minha televisão, minha geladeira, minha arma de fogo. Beleza? Ou entrou e roubou minha arma de fogo. A minha responsabilidade está liberada. Tá? E quem garante, isso eu estou agindo de boa fé. E se eu estiver agindo de má fé? E se eu recebi o dinheiro, entre aspas, tá? Do traficante, para ficar no exemplo aqui, ó, eu recebi o dinheiro do traficante, estou sendo simples, estou recebendo uma comissãozinha, estou simplesmente o quê? Adquirindo a arma de fogo para colocar lá na minha casa. Mas um dado dia eu volto, saí, voltei para minha casa, ó, minha arma de fogo foi furtada. Onde é que foi parar essa arma de fogo? Entenderam? Então você está tendo uma facilitação a aquisição e circulação de armas de fogo no Brasil, que, estatisticamente falando, fica aí a pergunta, será que essas armas não estão indo parar no crime organizado? A pergunta que eu deixo para os especialistas da área aí, ó, ou para os jornalistas interessados, né? Aumentou ou não aumentou o fluxo de armas para o crime organizado? Entenderam? Percebam que o professor não é contra determinadas pessoas terem a posse de arma de fogo nas suas respectivas residências. Eu só acho que tem que ter um controle maior. Eu acho que está muito fácil você desviar uma arma de fogo legalmente adquirida no Brasil para o crime organizado. Opinião do professor. Se você discorda, manifesta aí. Ok? Ah, bora lá, bora estabelecer aqui um debate educado, democrático, com relação, né, à comercialização de armas de fogo, tá? Pode ter comercialização, mas o controle, na minha opinião, tem que ser muito mais rigoroso do que ele hoje efetivamente é. Beleza? Bem, então tá aí o parágrafo 1º, muito mais um registro histórico, né? Teve lá o referendo, né? E o resultado do referendo foi a não proibição à comercialização de armas de fogo no Brasil. Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto nesse artigo entrará em vigor na data de publicação de seus resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não aconteceu, né? Por quê? Porque foi justamente, né, o resultado foi contrário à proibição da comercialização das armas de fogo. É revogada a Lei 9.437 de 1997. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. E com isso, ó, chegamos ao fim dessa importante norma para você, principalmente para você que se prepara para, né, os concursos na área da segurança pública. Façam isso que eu fiz com vocês ao longo da legislação. Gente, pega o Estatuto do Desarmamento e esmiuça ele. Quanto mais você esmiuçar cada um dos dispositivos, parágrafos, incisos, mais você vai acertar, né, as inúmeras questões em provas e concursos públicos sobre o Estatuto. Beleza? Estuda dessa maneira. Ah, professor, mas estudar dessa maneira demora demais você preencher todo o conteúdo de um edital. Demora da primeira vez. Mas na hora que você adquire o conhecimento, depois é só ir revisando. Aí você começa a fazer só revisão e exercício, revisão e exercício. É aquela analogia, né, que eu faço, por exemplo, né, com relação a uma parede. Você vai pintar uma parede. Peraí, você adianta dar uma mão de tinta só na parede para ela ficar bem pintada? Não, professor. Ah? Então estudar, adquirir conhecimento é a mesma coisa. E aquilo que eu sempre oriento os alunos, as alunas, né, de uma maneira geral. Gente, não conhece um assunto, não domina um assunto, faça ciclo metodológico completo. Primeiro lê a lei, trabalhe a leitura, depois assista uma aula completa, como as aulas que eu ministrei aqui para você sobre o Estatuto. Vai criando o seu próprio material, que seja fazendo anotações no próprio texto da lei, mas cria o seu próprio material. Revisa e faz exercício.
ok? Então aqui, ó, leitura, aula, uma boa aula, produção do seu próprio material, revisão, aí pode ser revisão do seu material junto com outros materiais de revisão que você adquiriu, né? Mapas mentais, flashcards, enfim, o acessório que você adquiriu para te ajudar aí na sua preparação. E ó, muito exercício, muito exercício. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor, beleza? Gente, valeu demais, deixa eu encerrar, tá? Um abraço para todos vocês e aproveitem para garantir todos os pontos numa questão sobre o Estatuto do Desarmamento, tá? A título, ó, o Bruno encerrando a participação dele aqui também, ó. A título de curiosidade, uma tia minha, há alguns anos, foi em uma casa de pesca no centro de BH e adquiriu um revólver 38. Pois é, entendeu? É aquela história, tá? Enfim, né? Essa cultura da arma, será que ela é necessária em determinadas circunstâncias? Uma dona de casa, entre aspas, né? Não necessariamente é a tia do Bruno, mas só para ilustrar aqui. Uma dona de casa de Belo Horizonte precisa ter um 38 no armário? Será que precisa? Entenderam? Uma coisa é você estar lá no lugar ermo da sua propriedade rural, beleza, tá? E se faz necessária a arma de fogo, entendeu? Mas enfim, né? Isso aí também, cada um tem as suas próprias convicções e o importante existe um regramento. Se ele é falho ou não, a gente precisa minimamente cumprir. Então, bora respeitar o Estatuto do Desarmamento, bora estudar, conhecer a legislação, principalmente você que precisa aí, ó, de acertar as questões em um domingo de prova. Tranquilo? Gente, valeu demais, um abraço e até a próxima aí. Tchau, tchau.